Aquela manhã começou como tantas outras. Eu carregava o celular do meu marido até o banheiro, como sempre fazia quando ele o esquecia na mesa de cabeceira. Era um daqueles pequenos gestos que definiam quem eu era, a esposa atenta que juntava as meias espalhadas, passava as camisas com cuidado e lembrava até dos nomes dos colegas de trabalho dele, coisa que ele mesmo não fazia. O vapor já escapava por baixo da porta, o barulho da água correndo preenchia o ar, e eu não esperava nada além de deixar o aparelho ao lado da lâmina de barbear, onde ele o encontraria depois do banho. Mas a vida não avisa quando vai virar tudo de cabeça para baixo. Às vezes basta um piscar de tela, uma vibração na palma da mão, e de repente você enxerga a verdade que esteve bem na sua frente o tempo todo, camuflada como uma sombra no canto do quarto. Foi assim que vi. Um nome amor acompanhado de um coraçãozinho impecável, e abaixo a mensagem que queimou como ácido: mal posso esperar pelo nosso almoço. Mesmo lugar de sempre. O ar pareceu sumir da casa de uma vez, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio. Por um segundo, meu primeiro impulso foi o de sempre, o instinto de me enganar, de inventar desculpas. Talvez seja uma colega de trabalho com apelido esquisito, uma prima distante, qualquer coisa. Mas lá no fundo, onde as mulheres já sabem a verdade muito antes de admitirem, a dor foi instantânea e cortante. Não era nenhuma prima. Não era trabalho. Era traição, deslizando pela tela do celular que eu mesma havia dado a ele de presente de Natal, um ano antes. Ao meio-dia, quando meu próprio telefone começou a vibrar sem parar, 9 chamadas seguidas. O mesmo homem que havia me beijado de leve no café da manhã agora desesperado do outro lado da linha. Fiz algo que nunca imaginei ter coragem. Deixei tocar. E sorri. Porque vingança não precisa de saltos altos nem de batom vermelho. Às vezes ela veste um avental e segura uma xícara de café. Se o seu coração acelerou só de ler isso, se você já sentiu aquele aperto no peito ao descobrir que alguém em quem confiou não te valorizou como você merecia, saiba que esta história é para você. E se você parar um segundo para curtir ou deixar um comentário, isso significa mais do que imagina. É o que me ajuda a continuar compartilhando histórias que lembrem mulheres como nós. Não estamos sozinhas, e somos muito mais fortes do que parecemos. Obrigada por estar aqui. Você importa. Meu nome é Claire Bennett. Tenho 33 anos e passei a maior parte da vida em uma pequena cidade da Nova Inglaterra, onde os vizinhos acenam quando você passa de carro, onde os fofoqueiros são lentos mas precisos, e onde todos acham que sabem mais da sua vida do que você mesma. Sempre fui descrita como estável, confiável, a moça que casou cedo, construiu uma vida arrumadinha com um homem que parecia encantador o suficiente e nunca deu trabalho em público. Diziam que eu tinha sorte. Às vezes, até acreditava nisso. Mas o que as pessoas viam era só a fachada, não as manchas nos cantos do quadro, não as rachaduras se formando por baixo da tinta. Naquela manhã, parada no corredor com o celular dele vibrando na minha mão, lembrei de todos os sinais que ignorei. Os almoços que viravam jantares sem aviso, o perfume diferente que ele trazia em casa, não era o frasco que eu havia comprado. A forma como passou a trancar o telefone como antes trancava as chaves do carro. Eu me convencia com histórias. Ele está ocupado. Está estressado. Só quer um pouco de privacidade. Mas nós, mulheres, sabemos. Sempre sabemos, mesmo quando nos recusamos a encarar. E ali estava, entregue não pelo destino nem por uma briga, mas por um descuido de timing. Ele no chuveiro, convencido de que eu ainda era a mesma Claire de sempre. Não deixei o telefone cair. Não invadi o banheiro exigindo respostas. Em vez disso, coloquei-o suavemente no balcão, onde ele o encontraria sem jamais desconfiar que eu já havia visto demais. Voltei para a cozinha, cada passo mais pesado, mas a mente surpreendentemente clara. Percebi que estava diante de um divisor de águas. Poderia seguir pelo caminho de sempre, a negação silenciosa, a dúvida que me consumiria aos poucos, ou escolher algo novo, algo que fosse só meu. Foi então que um pensamento estranho me ocorreu, quase como um sussurro: não combata fogo com fogo. Combata com silêncio e uma colher. Era absurdo e poético ao mesmo tempo. Quase ri alto porque às vezes quando a vida tenta te esmagar, o humor aparece como um pequeno escudo, lembrando que você não é tão frágil quanto se sente. Minha mãe sempre dizia que uma mulher poderia mover uma montanha com uma colher de chá, se precisasse. Eu acabará de encontrar a minha montanha. Em vez de esperar que ele saísse do banho para começarmos o dia como sempre, abri os armários da cozinha, separei os ingredientes do café da manhã e comecei a planejar uma vingança pequena, silenciosa, que ditaria o tom de tudo o que viria depois. Não se tratava de machucá-lo, não exatamente.
Era sobre recuperar o poder que eu havia entregado por tanto tempo. E o melhor era que ele nem veria chegando. Ele se sentaria à mesa, me beijaria no rosto, agradeceria pela esposa que preparava ovos e torradas antes do trabalho. Comeria tudo, talvez até levasse um pouco para depois. E só então, bem longe da minha cozinha, quando fosse a hora de encantar amor no almoço, a peça começaria a se desenrolar. Essa era a força da vingança quieta. Nenhum grito, nenhuma porta batendo, apenas um café da manhã, um sorriso, a paciência de deixar o universo seguir seu curso com um pequeno empurrãozinho meu. Enquanto batia os ovos naquela manhã, percebi pela primeira vez em anos que me sentia calma. Não quebrada. Calma, porque sabia que as coisas estavam prestes a mudar de um jeito que ele jamais esperaria. E ele nunca esqueceria o dia em que sua esposa escolheu o silêncio no lugar das lágrimas. Aquilo era só o começo. O cheiro de café tomava conta da cozinha enquanto eu me movia no meu ritmo de sempre. Mas dentro de mim, o silêncio gritava mais alto que a geladeira, porque cada sonzinho me lembrava de quantas manhãs havia vivido da mesma forma, leal, cega, enquanto a verdade se aproximava sorrateira, esperando ser revelada no momento mais comum. Os ovos chiavam na frigideira, a manteiga crepitava, e minha mente revisitava anos de pequenas humilhações engolidas com um sorriso. As vezes em que ele afastava minhas perguntas com um gesto de mão, as noites em que chegava tarde e chamava de trabalho duro, enquanto eu passava suas camisas e o defendia de quem ousasse duvidar. Lembrei da vez em que minha irmã sussurrou no Natal, que achava ele muito atencioso com uma colega do escritório, e eu ri, dizendo que era bobagem, mesmo sentindo um frio no peito na hora. Lembrei do olhar desconfiado do meu pai quando meu marido justificou mais uma viagem de negócios, e eu, irritada, respondi que ele só queria nos dar uma vida melhor. E acima de tudo, lembrei de cada pequena traição que ignorei, cada desculpa que inventei para não enfrentar. Cada vez que me convenci de que a lealdade bastaria para segurar esse casamento, quando, na verdade, minha fidelidade havia se tornado seu disfarce e minha confiança, sua armadura. Foi essa crueldade que senti naquela manhã. Não apenas a traição estampada na tela do celular dele, mas a certeza de que eu havia sido sua melhor coartada o tempo todo. Movia-me pela cozinha com gestos automáticos, quebrava ovos, passava manteiga no pão, servia café, mas minha mente estava longe daqueles afazeres simples. Revolvia anos de momentos que pareciam inocentes à primeira vista, mas que agora se revelavam encharcados de significado. Lembrava das vezes em que chegava tarde, com um rastro de perfume que não era o que eu lhe dera de presente. Das noites em que dizia ter jantado com colegas, mas não conseguia lembrar o nome do restaurante. Do dia em que passou a levar o celular para o banheiro, depois de anos deixá-lo jogado na pia, e eu, como sempre, me convenci de que era só mais uma exigência do trabalho. O pior não era não ter visto. Era ter visto o suficiente para desconfiar e mesmo assim fechar os olhos, porque achava que era isso que faziam as boas esposas, confiavam, aguentavam, preenchiam as frestas com paciência e preces. Enquanto eu me ocupava em fingir que tudo estava bem, ele também fingia. Só que o fingimento dele não era para manter a paz, era para alimentar as mentiras. Essa verdade caiu sobre mim como uma pedra. E percebi, naquele instante, que a injustiça não era apenas a traição dele, mas os anos do meu silêncio, as desculpas sem fim, a disposição de carregar sozinha o peso da fidelidade enquanto ele andava livre. Bati os ovos com mais força do que pretendia e pensei em como seria fácil invadir o banheiro naquele momento, atirar o celular nele, gritar, exigir a verdade. Mas já havia ensaiado essa cena na cabeça e sabia exatamente como terminaria. Ele negaria, distorceria, transformaria minha raiva em um espetáculo de paranoia. Riria e me chamaria de dramática. E se admitisse algo, o que era improvável, viria embrulhado em acusações de que eu o havia levado àquilo, de que não fora atenciosa o suficiente, de que a culpa era minha. Conhecia aquele roteiro de cor, porque homens como ele o escreviam com a mesma caneta em casamentos diferentes. E não tinha a menor intenção de deixar que ele me colocasse naquele papel novamente. Então respirei. Mexi a mistura até ficar lisa. E decidi que minha arma não seria a voz, mas o silêncio, porque o silêncio deixa espaço para a paciência, e a paciência para os planos. Naquele momento, entendi que a dignidade quieta poderia ferir mais fundo do que a fúria mais estrondosa, se eu escolhesse a hora certa para revelá-la. Minha mãe costuma dizer que uma mulher pode remover uma montanha com uma colher de chá, se precisar. E ali, de pé com uma colher na mão, finalmente compreendi o que ela queria dizer. Quando ele saiu do banheiro fresco e assobiando, com gotas de água ainda escorrendo dos cabelos, seu sorriso era tão casual quanto sempre.
Inclinou-se para beijar minha bochecha como fazia todas as manhãs, como se nada no mundo tivesse mudado. Sentou-se à mesa, garfo na mão, e comeu seu café da manhã com a mesma satisfação de sempre. Até guardou um pouco em um potinho para depois, como de costume, sem perceber que tudo já era diferente. Ele achava que ainda estava casado com a mesma mulher que o defenderia, que fecharia os olhos, que alisaria as rugas das suas histórias e abafaria as dúvidas antes que chegassem ao coração. Mas eu já não era essa mulher. Não depois daquela manhã. Não depois daquela mensagem. Não depois de entender que o silêncio também poderia ser meu. Enquanto limpava o balcão e o observava comer, senti algo próximo de alívio, uma leveza que não vinha de perdoá-lo, mas de finalmente me perdoar por ter carregado as mentiras dele por tanto tempo. Anos de injustiça haviam se transformado em um único ato quieto de justiça. E embora ele ainda não soubesse, a balança já começava a pender a meu favor. Prometi a mim mesma que nada voltaria a ser como antes. De pé naquela cozinha, enquanto ele terminava o café da manhã com a mesma indiferença de sempre, minha mente girava em torno de perguntas que nunca me permitirá fazer em voz alta. Porque toda traição planta a semente do e se no coração de uma mulher muito antes de a prova aparecer numa tela iluminada. E se eu o confrontasse e ele risse na minha cara, chamando-me de paranoica, como já fizera tantas vezes quando questionei suas noites fora de casa? E se eu gritasse, chorasse, exigisse a verdade, só para ser recebida com o mesmo muro de mentiras de sempre? Um muro tão sólido que eu poderia bater até sangrar os nós dos dedos e nunca conseguir derrubá-lo. E se eu calasse e seguisse como se nada tivesse visto, voltando para a prisão silenciosa que construíra para mim mesma, tijolo por tijolo, com lealdade, esperança e negação? Cada cenário se desenrolava na minha cabeça em detalhes rápidos e implacáveis. E cada um me deixava mais fraca, mais pequena, mais humilhada do que antes. Até que por fim, um último e se emergiu como um farol na névoa. E se eu não combatesse as mentiras dele com lágrimas, mas com paciência? E se, em vez de implorar por respeito, eu o exigisse em silêncio, com ações que ele não pudesse torcer contra mim? Esse pensamento se ancorou dentro de mim. Quanto mais o revolvia, mais me firmava, porque soube, desde o momento em que vi aquela mensagem, que não iria representar a cena que ele esperava. Ele achava que eu o confrontaria, perderia o controle, me tornaria a esposa furiosa que poderia descartar como instável, e de algum modo cruel. Isso tornaria tudo mais fácil para ele, porque a raiva pode ser ridicularizada, as lágrimas podem ser zombadas, mas o silêncio não se discute. O silêncio incomoda homens como ele porque se recusa a lhes dar um roteiro para performar. Quanto mais imaginava suas negações arrogantes e desculpas esfarrapadas, mais certa ficava de que minha vingança não viria na forma de gritos, mas de quietude, uma quietude que carregava um plano mais afiado do que qualquer arma que já empunhara. Enquanto mexia o café e colocava o prato diante dele, senti a primeira faísca de poder que não experimentava há anos. Porque pela primeira vez escolhera um papel nessa história que era só meu. O humor encontrou um caminho estranho nos meus pensamentos, talvez porque mulheres da minha idade aprendem a rir do desespero só para sobreviver a ele. E me lembrei daqueles ditos da minha mãe sobre colheres e montanhas. Percebi que minha colher já começara seu trabalho naquela manhã. Uma dose minúscula de justiça, misturada aos ovos mexidos, disfarçada sob o cheiro de manteiga e torrada, se transformaria no empurrão que abalaria a montanha em que ele achava estar tão firme. A imagem dele sentado à mesa com sua querida Mel no almoço, se contorcendo, suando, tentando desesperadamente manter a farsa, enquanto as consequências do meu plano silencioso o alcançariam. Meu sorriso daquele dia nasceu antes mesmo do sol se firmar no céu, não por sede de vingança, mas pela doçura amarga de um equilíbrio que depois de tanto tempo negado, agora se servia à mesa como um prato principal. A justiça não precisa de gritos, às vezes, basta o sabor certo no momento certo. E ele, pobre coitado, ainda achava que a piada era minha, que eu continuaria engolindo em silêncio cada migalha de desrespeito como se fosse pão fresco. Engano seu. Enquanto ele empurrava a cadeira para trás, depositava aquele beijo distraído em minha bochecha, como se eu ainda fosse a mesma mulher que acreditava em promessas de papel, e saía porta fora com a arrogância de quem carrega o mundo no bolso, eu já havia traçado minha linha na areia. Não com raiva, mas com uma clareza que cortava mais fundo que qualquer faca. Não o perseguiria. Não suplicaria por migalhas de verdade, nem me reduziria à caricatura da esposa traída que ele claramente já havia ensaiado em sua cabeça. Em vez disso, deixei que saísse com a mesma confiança inflada de sempre, carregando não só a pasta de couro e o celular cheio de mentiras, mas também o peso invisível daquele café da manhã tão bem preparado.
Um peso que o acompanharia até o almoço, que se sentaria à mesa com ele e com ela, e que aos poucos, revelaria sua presença como um convidado indesejado. Quando lhe entreguei a xícara de café, meus dedos mal tremiam. Ele não sabia, mas a mulher à sua frente já não era mais sua coadjuvante. Era o veredicto que ele mesmo havia assinado com cada desculpa esfarrapada, cada olhadela roubada, cada te amo murmurado entre dentes enquanto digitava para outra. O fechamento da porta atrás dele soou mais leve que o vento, mas dentro de mim ecoou como o primeiro trovão de uma tempestade que ele nem sequer via no horizonte. E enquanto o relógio da cozinha marcava os minutos com uma indiferença cínica, eu me permiti observar a mesa postada ali, imaculada, convidativa, o tipo de cenário que qualquer marido orgulhoso exibiria como prova de uma vida bem-sucedida. Mas daquele café da manhã, nada era como parecia. Quando coloquei o prato diante dele com o mesmo sorriso dócil de sempre, seus olhos nem sequer se detiveram no meu rosto. Afundou o garfo nos ovos com a voracidade de quem nunca precisou questionar de onde vinha a próxima refeição, elogiou o sabor com um "está ótimo" automático, enquanto eu, do outro lado da mesa, fingia me perder nas páginas do jornal. Mas cada movimento seu era um verso de uma poesia que só eu conseguia ler. A maneira como cortava o pão, como levava o suco aos lábios, como passava manteiga na torrada com a desatenção de um rei que nunca duvidou de seu trono. O vapor da xícara subia entre nós, o tilintar dos talheres preenchia o silêncio, e ele mastigava com a tranquilidade de quem ainda acreditava que o mundo girava ao seu redor. Enquanto isso, minha mente percorria anos daquele mesmo ritual matinal, anos em que me convenci de que se cozinhasse melhor, sorrisse mais, perdoasse mais rápido, ele finalmente me veria. Que um dia, entre um café e outro, perceberia que eu era mais que um pano de fundo para suas conquistas. Mas a verdade é que cada um daqueles cafés da manhã tinha sido um degrau invisível levando até este. Até a manhã em que meu avental deixou de ser símbolo de submissão e se tornou a armadura de uma revolução silenciosa. Ele não percebeu, é claro. Como poderia? Enquanto enchia a barriga com minha comida, eu enchia a alma com algo que há muito não provava, o gosto do controle. Não aquele controle barulhento que esmaga e quebra, mas o tipo que se instala devagar, como rachaduras em um muro que só desaba quando já é tarde demais. Pela primeira vez em anos, não me perguntava se ele me amava o suficiente. Perguntava-me, sim, se ele chegaria ao almoço com sua querida sem descobrir quão frágil era o chão sob seus pés. O momento que selou tudo veio quase sem cerimônia, como costumam vir as coisas que mudam tudo, quando, após a última garfada, ele esticou a mão em direção ao armário, pegou um potinho de plástico e, com a naturalidade de quem colhe frutas de um pomar que sempre foi seu, encheu-o com restos de ovos e torrada. Anos a fio eu o vi tomar tudo o que quis, meu tempo, minha paciência, minha fé, sem nunca perguntar se sobrava algo para mim. E ali estava ele mais uma vez, levando consigo não só a comida, mas a prova material de sua própria ruína, embrulhada em um tupperware que cabia direitinho em sua bolsa. A ironia era tão deliciosa que quase me fez rir. Em sua ganância por um lanche extra, ele carregava consigo o mecanismo exato de sua queda. E eu limpei o balcão com um pano, assenti como se nada tivesse mudado, quando, na verdade, o mundo inteiro havia se inclinado a meu favor. Antes de sair, ele se curvou para beijar minha bochecha, um gesto que já fora capaz de acelerar meu coração, mas que agora queimava como ácido na pele, ecoando a mensagem que havia lido mais cedo. Mesmo assim, mantive o rosto sereno, deixei que acreditasse que ainda ocupava o mesmo lugar em meu peito. Agradeceu-me pelo café da manhã com a mesma distração de sempre, pegou as chaves e saiu assobiando, como se o universo ainda conspirasse a seu favor. Enquanto isso, eu permaneci na cozinha, saboreando a quietude de quem já pôs em movimento algo que não pode mais ser parado. O som da porta se fechando foi mais suave que um suspiro, mas em minha cabeça ressoou como o estrondo de uma tempestade se formando. Uma tempestade que ele nem sequer pressentia, e que já pairava sobre sua cabeça como uma lâmina prestes a cair. Quando o ponteiro do relógio se arrastou em direção ao meio-dia, minha manhã transcorreu em uma normalidade que enganaria qualquer observador casual. Dobrando roupas com mãos firmes, passando um pano nos balcões, separando as contas da semana. Mas dentro de mim, uma expectativa silenciosa crescia, porque eu sabia o que ele ignorava. Sabia que em algum lugar da cidade, a tapeçaria cuidadosamente tecida de sua dupla vida começava a se desfiar, fio por fio, e que bastaria o toque de um dedilhar no meu celular para confirmar o desmoronamento. O primeiro tremor chegou quando eu empilhava toalhas limpas. Ao ver seu nome iluminar a tela, uma calma estranha me invadiu. Não era a ligação rotineira do marido que checa horários ou delega tarefas.
Era o pânico disfarçado de urgência. Deixei tocar até o silêncio, guardando mais uma toalha no armário com uma satisfação que nunca havia sentido antes. Segundos depois, o aparelho vibrou novamente. E de novo. Até que, na terceira tentativa, quase ri da ironia. Ali estava o homem que mal me ligava durante o dia, a não ser que precisasse de algo, agora incapaz de parar de discar, sua desesperação batendo contra as paredes de silêncio que eu havia erguido com tanto cuidado. Coloquei o celular com a tela para baixo sobre o balcão e servi outra xícara de café, deixando o vapor aquecer meu rosto enquanto ouvia as vibrações abafadas sacudindo a madeira abaixo. Cada uma soava mais alta em minha mente que qualquer confissão que ele pudesse balbuciar. Quando finalmente olhei para a tela novamente, as chamadas não atendidas se multiplicavam. 5, 6, 7. Subindo como degraus de uma escada que ele tentava escalar apressado, sem perceber que o coroamento já não lhe pertencia. Não havia pressa em atender. Depois de tantíssimas vezes em que ele havia ignorado minhas perguntas, abafado minhas dúvidas com um aceno de mão, havia uma poesia quase sagrada em vê-lo suplicar por minha atenção, enquanto eu escolhia não lhe dar nem isso. Imaginai a cena que ele devia estar vivendo naquele exato momento, sentado no carro, diante de algum restaurante, ou quem sabe já à mesa com ela. O estômago se rebelando no pior momento possível, sua lábia desmoronando sob o peso de algo que nem mesmo seu charme poderia conter. O café da manhã que havia levado com tanta indiferença agora lhe devolvia o favor, não com veneno, mas com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde cortar. E eu ali, com as mãos ocupadas em tarefas domésticas e a alma finalmente leve, esperava. Porque algumas batalhas não se ganham com gritos, ganham-se com o silêncio certo, no momento certo. E o meu havia chegado. Como ele tentasse emendar os pedaços com promessas baratas ou lágrimas de crocodilo. O peso do desconforto lhe escorria pela testa em gotas de suor que nem o ar-condicionado do restaurante conseguia secar. Ele não estava apenas lutando para me explicar. Estava se afogando na própria mentira, tentando nadar contra a corrente de um plano que desmoronava em tempo real. E eu, do outro lado da cidade, com as mãos ocupadas em regar as plantas que ele nunca notou que existiam, sentia cada vibração do celular como uma nota musical perfeita. Não era uma sinfonia de perdão, mas o ritmo preciso de um homem descobrindo, pela primeira vez, o gosto amargo de ser ignorado. Quando a nona chamada piscou na tela, não atendi. Não por raiva, mas por estratégia. Segurei o aparelho na palma da mão, senti o calor da tela contra a pele, o nome dele pulsando como um sinal de socorro que ninguém mais se importava em salvar. E então, com a mesma indiferença com que ele costumava desligar minhas ligações quando estava ocupado, deixei-o cair de volta sobre a mesa. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi cheio. Cheio de todos os anos em que eu esperei, duvidei de mim mesma, engoli desculpas como se fossem verdades. Agora era ele quem engasgava com as próprias palavras. Sorri ao ver a tela apagar. Não era um sorriso de triunfo, mas de reconhecimento. A balança não apenas tinha se inclinado, como nunca mais voltaria ao lugar. Ele poderia deixar quantas mensagens quisesse no correio de voz, tecer quantas histórias mal costuradas fosse capaz, nada apagaria o fato de que, pela primeira vez, eu havia escolhido meu silêncio em vez de suas mentiras. E esse silêncio, ele sabia, era mais perigoso que qualquer grito. A luz da tarde entrava pela janela da cozinha em faixas douradas, pintando o chão com a mesma tranquilidade que agora habitava meu peito. Enquanto eu organizava recibos e planejava o jantar com uma calma que ele jamais mereceu, do outro lado da cidade, seu mundo desfiava costura por costura. Podia quase ouvir o tropel desesperado de seus passos saindo do banheiro daquele restaurante caro, o celular grudado na mão como um talismã inútil, os dedos tremendo ao discar meu número pela 10ª vez. Cada chamada sem resposta era um martelo batendo na fissura de sua autoconfiança, a mesma confiança que o fez sair de casa naquela manhã convencido de que poderia equilibrar 2 vidas sem nunca cair. Mas o veneno de suas próprias escolhas já corria em suas veias, e eu não precisei levantar um dedo para acelerar o processo. As mensagens começaram a chegar quando as ligações esmoreceram. Longos parágrafos de desculpas disfarçadas de mal-entendidos, justificativas vestidas de coincidências. Palavras tão frágeis que se desmanchavam ao menor sopro da verdade que eu já carregava. Ele escreveu que não estava se sentindo bem, que cancelara o almoço de negócios, que voltaria cedo para descansar, como se eu não soubesse exatamente com quem esse almoço fora marcado, como se não tivesse decifrado, horas antes, o código de seus olhares furtivos e saídas apressadas.
Deslizei o polegar sobre a tela com a mesma indiferença com que se folheia um catálogo de ofertas, sabendo que cada letra digitada não era para mim, mas para o espelho rachado de si mesmo que ele tentava em vão manter inteiro. Deixei o celular vibrar sobre o balcão enquanto regava as orquídeas que ele uma vez chamou de desnecessárias. Cada pulsação contra a madeira soava menos como urgência e mais como uma melodia, a canção de um homem afundando no próprio poço, composta nota por nota ao longo de anos. Por tanto tempo fui eu quem esperou por migalhas de atenção, quem se contentou com os restos de carinho que ele distribuía entre uma mentira e outra. Mas agora os papéis tinham se invertido com uma precisão tão cruel que nem precisei erguer a voz. Bastou meu silêncio para que ele, pela primeira vez, sentisse o gosto da solidão que tanto me servirá. Quando a 10ª mensagem chegou, prometendo explicações, suplicando que não ficasse chateada, chegando ao absurdo de sugerir um jantar para conversarmos, quase ri alto. O mesmo homem que horas antes planejava um almoço íntimo com sua querida agora se contorcia para me transformar, de repente, na prioridade de seu dia. Não por amor, mas por medo. E aquele sabor agridoce da ironia desceu pela garganta como um café forte demais. Pela primeira vez, não era eu me torcendo para entendê-lo, mas ele tropeçando nas próprias desculpas para tentar me alcançar. Não respondi. Algumas lições não se ensinam com palavras. Ensina-se com o eco de um silêncio que de tão profundo vira espelho. E naquele reflexo vi minha própria força se erguendo, não como uma onda que quebra, mas como a maré que recua antes de arrastar tudo consigo. Quando a casa finalmente mergulhou naquele tipo de quietude vespertina que só existe depois de horas de chamadas ignoradas, sentei-me à mesa da cozinha com o café já frio e puxei para perto o tablet que ele sempre deixava jogado por aí, certo de que eu nunca ousaria espiar. Durante anos ele esteve certo. Mas naquele dia a curiosidade já não era fraqueza, era sobrevivência. E à medida que meus dedos deslizavam pelas telas que ele julgava seguras, os fios de sua vida dupla começaram a se desenrolar diante dos meus olhos como um novelo sujos. Notificações de calendário revelavam almoços longos demais para serem profissionais, encravados entre reuniões que, ao que tudo indicava, nunca aconteceram. Mensagens pingavam com uma intimidade casual que nenhum colega de trabalho ousaria ter. Recibos de jantares em restaurantes dos quais eu nem sabia o nome brilhavam como letreiros de neon apontando para cada mentira que engoli. A cada descoberta sentia-me menos partida e mais firme. A traição que antes doía como uma faca agora se transformava em prova, e prova, eu sabia, era moeda de troca. Enquanto percorria aquelas evidências compreendi que Rani não era um deslize, um momento de fraqueza. Era um hábito. Um nome que aparecia sempre nos mesmos horários, semana após semana. Despesas no cartão conjunto que coincidiam com suas noites misteriosamente prolongadas. Uma agenda cuidadosamente ajustada para mantê-la perto e a mim no escuro. O quadro era tão claro que quase ri do meu próprio cegueira passada. Ele não apenas mentiu. Construiu um segundo lar sobre o alicerce do meu silêncio, usando-me como fachada respeitável enquanto vivia suas aventuras nos bastidores. E a percepção não queimava por me sentir menosprezada, mas por ter dado a ele o benefício da dúvida por tanto tempo. Aquela dúvida, porém, havia se dissipado. No seu lugar, algo muito mais sólido tomava forma, determinação. Quanto mais eu olhava, mais entendia que sua arrogância era seu calcanhar de Aquiles. Homens que equilibram mentiras sempre deixam rastros, e ele os espalhara como migalhas de pão por toda parte. E-mails enviados à meia-noite, anotações no celular com iniciais que combinavam com o nome dela, até uma foto desajeitada dos dois, escondida numa pasta que ele devia achar que eu nunca encontraria. Fitei aquela imagem por um longo momento, não com lágrimas, mas com uma lucidez cortante. Não havia mais Dorali, apenas a certeza de que aquilo não dizia respeito à minha falta de valor. Dizia respeito à incapacidade dele de ser leal a qualquer coisa que não fosse seu próprio ego. E uma vez que se vê a verdade dessa forma, não há volta. Não importa quantas vezes ele tentasse remendar a fachada com promessas ou juramentos, a cortina havia caído. E eu finalmente estava do lado de cá, não como vítima, mas como juíza. Continuado a viver como se o chão não tivesse se aberto sob seus pés. Mas eu já sabia, a queda não é instantânea para quem se acredita intocável. É um desmoronamento lento, quase imperceptível a princípio, como a primeira rachadura em um espelho que ainda reflete, mas não por muito tempo. Enquanto ele ajustava a gravata no espelho do banheiro, falando sobre a reunião do dia como se fosse o centro de um universo que ainda o ouvia, eu observei o modo como suas mãos tremiam levemente ao amarrar o nó. Não era medo, não ainda.
Era apenas o corpo traindo a mente antes que esta admitisse a derrota. Eu não precisei dizer nada. As palavras que ele tanto temia já estavam em movimento, silenciosas e irrevogáveis, como uma maré que recua antes de engolir a praia. O e-mail para o RH não era uma bomba. Era um relógio. E cada tic-tac era o som de sua própria narrativa desmoronando, peça por peça, sem que ele pudesse culpabilizar minha voz, meu tom, minha instabilidade. Os fatos não gritam. Eles simplesmente são. E quando são dispostos com precisão cirúrgica, não há espaço para desculpas esfarrapadas ou reversões de última hora. Ele aprendeu isso tarde demais, assim como aprendeu que a lealdade que tanto exigia de mim nunca foi recíproca. Honey, por outro lado, descobriu na mesma hora o peso de ser a coadjuvante em um script que ela achava que dirigia. Suas mensagens, antes cheias de risinhos e insinuações, secaram como tinta ao sol assim que o primeiro sinal de risco apareceu. Não houve drama, nem confrontos, nem cenas de ciúme fabricadas para justificar sua omissão. Apenas o silêncio abrupto de quem entende de repente que o jogo acabou, e que ela nunca foi jogadora, apenas uma peça descartável. Mulheres como ela sempre acreditam que são a exceção, até o momento em que a regra as engole. Eu não senti triunfo ao ver o pânico se instalar em seus olhares virtuais, nem quando as respostas automáticas do RH chegaram à minha caixa de entrada. Sentir prazer com a queda alheia seria dar a eles mais poder do que mereciam. Em vez disso, houve algo muito mais profundo, a tranquilidade de quem finalmente fechou a porta por trás de si e guardou a chave. Não era vingança, era consequência. E consequências, quando bem arquitetadas, não precisam de aplausos, elas simplesmente acontecem. O café da manhã daquele dia teve o mesmo sabor de sempre, mas meu corpo saboreou de maneira diferente. Não havia mais o gosto metálico da traição na garganta, nem a náusea de engolir mentiras para manter a paz. Em seu lugar, uma clareza quase física, como se eu tivesse finalmente tirado um par de óculos embaçados e enxergasse o mundo em alta definição. Até os sons pareciam mais nítidos, o barulho da colher contra a xícara, o rangido da cadeira quando ele se levantou para sair, o clique da porta se fechando atrás dele, dessa vez sem levar consigo pedaços de mim. Eu não precisava correr, não precisava gritar, não precisava sequer explicar, porque a verdade, quando bem armada, não precisa de espetáculo para ser ouvida. Ela se impõe pelo peso próprio, como uma parede que desaba não por causa do vento, mas porque sua fundação sempre foi podre. E enquanto ele dirigia para o escritório, ainda se convencendo de que tudo não passava de um mal-entendido passageiro, eu abri a pasta com os documentos impressos pela última vez. Não para relê-los, mas para sentir o papel entre os dedos tangível e negável. Era prova de que eu não havia imaginado nada, de que minha sanidade nunca esteve em questão, de que, ao contrário do que ele tentou me fazer acreditar por anos, eu sempre soube distinguir a luz das sombras. Fechei a pasta, guardei-a no lugar combinado. E quando o telefone vibrou com uma notificação, a confirmação da reunião com a advogada, sorri não por malícia, mas por reconhecimento. Era o som de uma vida sendo costurada de volta, ponto por ponto, com fios de uma resistência que ele jamais poderia romper, porque algumas mulheres não queimam pontes. Elas as reconstruem e desta vez, só quem merece atravessá-las recebe a chave. Ele se julgava intocável, equilibrando duas vidas sem medo das consequências. Mas agora enfrentava perguntas sem resposta e regras que não podia dobrar. E o silêncio que mantive em casa foi espelhado pelo dela, deixando-o dançar com o pânico sem uma parceira para acalmá-lo. Imaginei a expressão em seu rosto quando ouviu seu nome ser chamado na sala de reuniões, a supervisora do outro lado da mesa com páginas impressas nas mãos, o coração acelerado enquanto tentava calcular quanto eu sabia. A crueldade poética de tudo aquilo era que eu nem precisava estar lá para desferir o golpe. Não precisei levantar a voz. Não precisei derramar uma lágrima em público porque a verdade era forte o suficiente para se sustentar sozinha. E nesse saber, encontrei uma satisfação mais profunda que a raiva, a certeza de que ele havia cavado sua própria ruína, e tudo o que fiz foi segurar o espelho. Pela primeira vez, o palco era só dele. E a plateia, a mesma autoridade que ele acreditava jamais testemunhar sua queda. Naquela noite, quando finalmente cruzou a porta da frente, o peso do dia marcava cada linha de seu corpo. Os ombros caídos, o rosto pálido, e embora tentasse esboçar um sorriso fraco, ele se desfez no instante em que nossos olhares se encontraram. Não falou de imediato. Não precisava. O silêncio encheu o espaço com mais verdade do que qualquer palavra poderia carregar. Deixei meu livro de lado, olhei para ele com a serenidade de quem não precisa mais suplicar nem justificar, e deixei que carregasse sozinho o fardo daqueles horas.
Porque às vezes a justiça não ruge nem troveja. Ela simplesmente espera até que os culpados desabem sob o próprio peso. E naquele momento, entendi que a consequência pública já havia sido entregue. Restava apenas ver como ele escolheria viver entre os escombros que ele mesmo criará. Permaneceu parado na entrada como se o dia todo tivesse sugado a força de seus ossos. A gravata solta, a camisa amassada, a postura arrogante substituída por um silêncio que parecia pedir clemência sem ousar pronunciá-la. Pela primeira vez em anos, não entrou em casa com o passo seguro de um homem certo de seu lugar. Esgueirou-se para dentro como um menino castigado, temeroso de outro golpe. Observei-o com atenção, os olhos fugindo para o chão, os dedos inquietos no coldre da pasta, a respiração curta e irregular. E percebi que aquela era a versão dele que nunca me permitiram ver, despido da arrogância sem desculpas, pequeno diante da mulher que sempre subestimou. Quando finalmente falou, as palavras saíram em círculos quebrados. Desculpas ensaiadas, porém vazias. Explicações que se contradiziam antes mesmo de chegarem aos meus ouvidos. Promessas de mudança tão frágeis que se dissipavam no ar antes de assentarem. Não interrompi. Não elevei a voz. Deixei que derramasse cada frase oca até que o cômodo ficasse inundado delas. Porque quanto mais falava, mais claro ficava. Não lhe restava defesa alguma. E então, quando suas palavras finalmente minguaram em silêncio, disse-lhe calma, o que ele não esperava, que já sabia. Que tinha visto o suficiente para encerrar a conversa se quisesse. Que sua segunda vida não estava mais escondida nas sombras. E que dali em diante a única coisa que lhe seria permitido oferecer era transparência absoluta, ou nada. Contei sobre o café da manhã, sobre o momento em que escolhi não gritar, mas agir. Sobre como ele havia carregado as consequências de sua própria ganância pelo dia sem perceber. E a maneira como seu rosto desmoronou ao entender que eu estivera no controle o tempo todo foi mais satisfatória que qualquer cena de vingança que pudesse ter encenado. Ele me olhou não com raiva, mas com medo. Não porque eu o tivesse envenenado, mas porque havia deixado de ser o escudo silencioso de suas mentiras. Por um instante viu como realmente era. Pequeno, frágil, apavorado com a ideia de perder o conforto que confundira com amor. Exigi as chaves reservas, o cartão de crédito compartilhado, as senhas das contas, não com fúria, mas com a autoridade serena de uma mulher que não negocia mais sua dignidade. Para minha surpresa, entregou tudo sem resistir, como se soubesse que não havia mais nada com que barganhar. Naquela noite a casa mergulhou em um silêncio mais pesado que qualquer discussão que já tivéramos. Mas não era meu silêncio que o oprimia. Era o dele. Porque, pela primeira vez em nosso casamento, não tinha mais nada com que se cobrir. Nenhuma desculpa esperta, nenhuma risada condescendente, nenhum desvio rápido. Foi para a cama cedo, encolhido na beirada do colchão como um hóspede tímido demais para ocupar espaço, enquanto eu ficava acordada, olhando para o teto, compreendendo que o poder havia mudado de mãos, não porque eu gritei até a submissão, mas porque lhe tirei a única coisa em que sempre confiou, minha cegueira. Ele já não era o homem que desfilava. Era um homem que sussurrava desculpas no escuro. E se poderia ou não se transformar em honestidade já não era mais um fardo meu para carregar. A semana seguinte passou em uma névoa de polidez forçada. Seus movimentos cautelosos, suas palavras mais suaves, sua presença, reduzida à sombra do homem que antes atravessava a vida como se nada pudesse tocá-lo. Embora tentasse representar o marido arrependido, eu sabia que era encenação, não metamorfose. Até que numa tarde, enquanto separava a pilha de correspondências deixadas sobre o balcão, um papel dobrado escorregou entre dois envelopes. Uma nota escrita à pressa, sem remetente. As palavras, curtas e cortantes, pingavam amargura. Ele me prometeu tudo, mas mentiu para nós duas. Verifique suas contas. Ele hipotecou seu futuro para bancar o meu. Assinada apenas com um pequeno coração e o nome que já me enojava ler, querida. Por um longo momento fiquei parada, o ar espesso ao meu redor, porque a traição tem esse jeito de queimar fresco, mesmo quando você acha que a ferida já cicatrizou. Sentei-me à mesa com a nota em uma mão e o laptop aberto na outra, os dedos voando sobre o teclado enquanto acessava nossas contas conjuntas. E lá estava em preto e branco. Transferências não autorizadas. Empréstimos que nunca assinei. Dinheiro sumindo com uma precisão que revelava há quanto tempo aquilo vinha acontecendo. Cada número na tela era um tapa. Não pelo valor em si, mas pela audácia de apostar nossa estabilidade e minha confiança, o futuro que eu havia trabalhado para proteger. Querida, não escrevera por bondade. Escrevera porque, no momento em que o dinheiro secou, ela foi embora, deixando-o não apenas exposto, mas humilhado. E de alguma forma torcida percebi que me fizeram um favor.
Entregará a prova final de que eu precisava, o último prego no caixão de seu poder imaginário. Naquela noite, enquanto ele arrastava os pés para dentro de casa, com aquele suspiro cansado que já não me comovia, deslizei os extratos impressos e o bilhete de querida sobre a mesa, sem uma palavra. Seus olhos desceram até os papéis, e vi o sangue abandonar seu rosto enquanto as mãos tremiam sobre a madeira. Os lábios se entreabriram, como se buscassem uma desculpa, uma justificativa, mas nenhum som saiu, porque não havia mais nada a distorcer, nada a manipular. A verdade estava ali em tinta indelével, uma sentença que nem seu charme nem suas lágrimas poderiam apagar. E em seus olhos, pela primeira vez, vi ruir a fachada que ele havia construído com tanto esmero. O marido exemplar, o provedor inquestionável, o homem que sempre estava no controle. Agora não havia controle. Não havia palavras. Só o silêncio pesado de um homem encolhido não pela minha fúria, mas pelo espelho que suas próprias ações lhe empurraram contra a face. Deixei o silêncio se estender porque algumas verdades não precisam de voz para cortar fundo. Quando finalmente esticou a mão sobre a mesa, murmurando meu nome como se ainda pudesse me hipnotizar de volta à cegueira, afastei os dedos e disse, calma demais para ser interrompida, já compartilhei tudo com meu advogado. O RH tem sua pasta. Seu castelo de mentiras virou pó. Ele recostou na cadeira, não apenas traído pela amante, mas desmontado pela própria ganância? Um homem que havia cavado a própria covardia com as mesmas mãos que um dia juraram me proteger. E eu observei com uma estranha serenidade, como quem já cruzou o limite do retorno. O bilhete de querida não era um pedido de perdão nem um gesto de cumplicidade. Era a confissão de que ele mentira para todos, que se destruíra muito antes de eu decidir parar de segurar as pontas de seu naufrágio. Naquele instante, compreendi, a virada era completa. Ele me subestimara, confundindo minha paciência com fraqueza. Mas foram suas próprias mentiras, aquelas que acreditava serem seu escudo, que o desarmaram por completo. Os dias que se seguiram foram como acordar depois de uma febre longa. O ar mais leve, o silêncio não mais opressivo, mais tranquilo. Porque pela primeira vez em nosso casamento eu não esperava pelo próximo golpe. Não me retorcia em conjecturas, tentando justificar o injustificável. Minha decisão estava tomada, firme, calculada e irrevogável. Advogados consultados, finanças blindadas, uma linha traçada no chão tão nítida que nem sua desesperada súplica conseguiria borrá-la. Ele tentou implorar, tentou negociar, mas eu permaneci imóvel porque a mulher que ele achava que sempre cederia havia aprendido, finalmente, que sobreviver às vezes significa recusar-se a curvar. A vida ao meu redor ganhou uma nova textura. Coisas simples se tornaram luxos. O som dos meus próprios passos no corredor, o jardim florescendo sem suas botas pisoteando as flores, noites de sono sem o peso da desconfiança. Amigas que antes sussurravam preocupações agora me olhavam com um brilho de reconhecimento, como se também entendessem que algo havia mudado, que a Clary que conheciam já não alisava as rugas das mentiras alheias, mas passava a ferro seu próprio futuro. E dentro de mim, a diferença era ainda mais profunda. Uma coluna que sempre esteve lá, mas que finalmente se endireitou. Uma voz que sempre existiu, mas que escolheu o silêncio não como rendição, mas como força. Quanto a ele, a queda foi tão pública quanto dolorosa. O emprego que tanto ostentava agora pendia por um fio. O nome que tanto zelava era murmurado nos corredores da empresa como um aviso. Querida sumiu no instante em que o dinheiro secou, deixando-o só com os escombros de suas escolhas. E embora eu não tenha feito alarde da minha vitória, também não a escondi, porque a justiça nem sempre chega com trombetas. Às vezes, ela se instala no silêncio de um homem que antes ria dos seus questionamentos e agora desvia o olhar quando você passa. Ele confundira minha paciência com fragilidade. Mas foi justamente a paciência, essa mesma que ele menosprezou, que se tornou a ferramenta que desmontou, peça por peça, o teatro de sua vida. Hoje, olhando para trás, vejo que a verdadeira lição nunca foi sobre ele. Foi sobre mim. Sobre até onde me permiti encolher antes de decidir me levantar. Sobre como levantar-se não precisa de gritos para ser poderoso. A vingança teve seu gosto doce no momento. Mas o que permaneceu foi algo mais profundo, a satisfação do equilíbrio, a certeza de que o universo pelas minhas mãos havia se reajustado em silêncio. E se há uma verdade que levo adiante, é esta: nunca confunda a elegância de uma mulher com falta de força. Porque a elegância pode mostrar os dentes quando pressionada, e uma vez que o faça, não há como voltá-la a ser sombra. Sorri para mim mesma enquanto servia o café da manhã, sabendo que a próxima refeição nesta casa seria só minha, temperada apenas com paz. E se você chegou até aqui, obrigada. De verdade. Se esta história tocou algo em você,
Seja por ressonância, seja pelo alívio de ver a justiça quietamente feita, deixe um like, um comentário, conte o que sentiu. Cada interação é como uma xícara de café compartilhada nesta mesa, lembrando-me de que não estou sozinha ao escrever para mulheres como nós. Porque seu apoio não é só um número, é o que mantém estas histórias vivas, e me faz acreditar que para cada uma que se calou, há outra que está prestes a encontrar sua voz.